Mamãe, por que você tá roxa? A pergunta do Lucas, de 8 anos, cortou a cozinha no meio e ninguém soube o que responder na hora. Clara tentou puxar um sorriso, mas o corte no lábio ardeu e denunciou o que ela queria esconder. Teresa, 35 anos, faxineira da casa, travou a mão no pano, porque já tinha visto essa cena antes em outras famílias que fingiam perfeição. Eduardo, o marido milionário, nem levantou os olhos do celular, só disse que ela tinha tropeçado, como sempre. Lucas segurou um desenho amassado com 3 mãos dadas e um sol grande, e encostou na mãe como quem protege. Teresa percebeu que ali tinha pedido de socorro, mesmo que ninguém tivesse coragem de falar alto. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. E responde, uma atitude de coragem pode mudar uma vida? Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para essa história alcançar mais gente. Compartilha com um amigo ou num grupo da família. O café estava bonito na mesa, mas a tensão deixava tudo com gosto de ferro. Clara tremia de leve, tentando não chamar atenção, e isso doía mais que qualquer marca. Teresa aproximou devagar e ofereceu água, olhando nos olhos de Clara para dizer "tô aqui", sem precisar de palavra. Eduardo fechou o relógio como quem encerra assunto e avisou que tinha reunião e que voltaria tarde. Quando ele saiu, a casa respirou um pouquinho, mas a preocupação continuou sentada à mesa. Lucas perguntou se podiam ir ao parque mais tarde e Clara respondeu com um "vamos ver", que soou como "depende do humor dele". Teresa decidiu que já tinha passado da hora de parar de fingir que não via o óbvio. Ela puxou uma cadeira, encarou Clara e disse firme, "Você não precisa segurar isso sozinha". E mesmo com medo, as duas entenderam que aquele seria o dia do primeiro passo. Clara abaixou o olhar envergonhada e falou baixinho que tinha medo de piorar tudo se contasse a verdade. Teresa explicou que vergonha era dele, não dela, e que existia médico, laudo, lei e gente que ajuda de verdade. Lucas, do tamanho de criança, ficou grande na atitude e disse que podia ficar de olho quando o pai estivesse nervoso. Teresa garantiu que ninguém ia colocar o menino em risco, mas que a coragem dele fazia diferença. Elas combinaram sinais simples. Se Clara dissesse "tô tonta", era alerta. Se pedisse um chá, era para subir com Lucas e fechar a porta. Teresa anotou tudo num papel e guardou no bolso do avental, como se fosse um plano de fuga desenhado na pressa. Clara respirou um pouco melhor, como quem prova um gole de ar depois de muito tempo debaixo d'água. Lucas abraçou a mãe e repetiu, sério, que ia proteger ela igual super-herói. E Teresa engoliu o choro. Em cozinha, que sempre foi lugar de passar pano, virou sala de estratégia, com verdade na mesa. Teresa perguntou se já tinha acontecido de ir ao hospital, e Clara disse que não, por vergonha. "Então a gente resolve isso hoje", respondeu Teresa sem tremer. Ela combinou de voltar mais cedo, arrumar a casa rápido e acompanhar Clara no médico antes do fim da tarde. Lucas prometeu ficar quietinho sobre o assunto, só falando com a Teresa se algo esquisito acontecesse. Clara concordou, apertando o pano de prato como se fosse um terço, e mesmo com o coração acelerado, os 3 fizeram um pacto silencioso. A tarde andou devagar, e cada barulho da rua parecia passo de Eduardo voltando antes da hora. Teresa adiantou tudo e checou a bolsa. Documento, lenço, remédio, um envelope vazio para guardar laudos. Quando deu o horário, elas foram ao médico dizendo tontura, mas a ideia era contar a verdade na sala. A médica olhou com atenção, tirou fotos, fez perguntas que doem, e Clara finalmente disse o que evitava há meses. Saiu um laudo com carimbo e palavras que não deixam espaço para desculpa. Agressão, hematomas, histórico compatível. Teresa guardou os papéis no envelope e escreveu um nome falso por fora para despistar curiosos. Lucas, que ficou com uma vizinha por 2 horas, correu abraçar a mãe quando elas voltaram, e aquilo deu força. Na porta de casa, Teresa combinou que o envelope dormiria escondido no forno desligado, local que ninguém mexe. Clara concordou, enxugou os olhos e pediu a Deus que a noite passasse sem barulho. Teresa disse que, se não passasse, elas já tinham um plano
E isso muda tudo. Lucas perguntou se agora a gente está ganhando, e Teresa respondeu que agora a gente começou a ganhar. O relógio anunciou o fim do dia e a chegada da parte mais perigosa. A campainha tocou e o coração de Clara quase saiu pela boca. Eduardo entrou com cheiro de perfume caro e cara de poucos amigos, e Teresa sentiu que a próxima hora seria decisiva, mas o pior ainda estava por vir. Eduardo reparou no curativo no lábio de Clara e disfarçou a impaciência com um beijo na testa que parecia mais um carimbo de posse. Ele perguntou, frio, onde ela tinha ido, e Clara respondeu, farmácia, mas as mãos suavam. Teresa, percebendo o risco, meteu o assunto de jantar, perguntou do trabalho e tirou a atenção de cima de Clara. Lucas apareceu com um desenho de uma porta azul e disse que era a saída da mamãe. E Eduardo riu sem achar graça. Menino vê muita besteira na internet, falou tentando parecer leve. Clara gelou por dentro e Teresa mudou o desenho de lugar para não virar motivo de briga. Eduardo pegou uma taça, subiu para o escritório e avisou que não queria barulho. Teresa aproveitou e reforçou com Clara os sinais combinados, falando baixinho. Lucas prometeu dormir no quarto da mãe, só hoje, e Clara disse que tudo bem. A casa ficou naquele silêncio tenso, de quem pisa em casca de ovo. Teresa ligou o fogão só para fingir normalidade, mas o pensamento estava no envelope. Clara lavou 2 copos que já estavam limpos, só para ter o que fazer com as mãos. Lucas organizou os carrinhos na estante e deixou o ursinho ao alcance, como um alarme particular. Eduardo tossiu lá de cima e os 3 tomaram um susto. A noite tinha começado a testar os nervos da casa. Perto das 10, a campainha tocou de novo e era o pai de Eduardo, ex-juiz, com opinião para tudo e empatia para pouco. Ele elogiou o tapete, criticou mimimi de gente moderna e sentou como se fosse dono da sala. Teresa trouxe café e ficou por perto, ouvindo o suficiente para entender o tamanho do problema. O ex-juiz soltou frases como em família a gente resolve entre 4 paredes e mulher precisa ser firme para não provocar. Clara ficou menor a cada palavra e Lucas apertou o guardanapo até amassar. Teresa mordeu a língua para não responder, porque briga aberta ali seria perigo na certa. Ela registrou mentalmente cada absurdo, porque essas falas também viram prova, mesmo que não caibam no papel. Quando ele foi embora, a casa parecia mais pesada que antes. Eduardo desceu do escritório com cara fechada e ninguém respirou fundo. Vou dormir cedo, ele anunciou, como se fosse um favor. Teresa lavou a última xícara, checou o forno e confirmou que o envelope estava no lugar. Clara agradeceu com um olhar de quem segura a vida com as 2 mãos. Lucas pediu para dormir no quarto da mãe e Teresa achou que era o melhor a fazer. As luzes foram apagando devagar, mas o medo ficou aceso na tomada. E o pressentimento de Teresa não parava de avisar que a prova maior ainda viria. Quase meia-noite, um barulho seco no corredor fez Clara chamar por Teresa com voz de "tô tonta". Era o alerta combinado, e Teresa correu com um copo d'água e o celular antigo escondido no avental. Eduardo apareceu duro, perguntando quem tinha mexido nos documentos dele, e ninguém respondeu. Teresa percebeu que discutir ali seria gasolina no fogo. Então, baixou o tom e sugeriu que ele fosse descansar. Ele avançou um passo e Lucas levantou do sofá como um escudo miúdo. "Não encosta na minha mãe", disse o garoto, e a frase entrou na sala como um raio. Eduardo ficou vermelho, olhou para Teresa e chamou de empregada atrevida, para ver se ela recuava. Teresa não recuou, e isso mudou a energia do lugar. Clara tremia, mas não desabou, e isso também contou. O clima azedou de vez, e Eduardo subiu de novo, batendo a porta como ameaça. Teresa puxou Clara para a cozinha e falou que se viesse outra onda, a polícia seria chamada.
Lucas concordou com a cabeça e disse que sabia discar rápido. Eles respiraram em conjunto, como quem treina um time antes do segundo tempo. A madrugada chegou no limite e todo mundo entendeu que o jogo estava sério. E ainda assim, o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Teresa chegou antes de todo mundo acordar, com o celular antigo carregado e os números de ONG e delegacia da Mulher Salvos. Ela explicou para Clara como gravar sem alarde e onde deixar o telefone apoiado de um jeito que ninguém percebe. Lucas aprendeu a apertar o botão certo e prometeu não falar disso com ninguém na escola. Clara perguntou se isso não ia colocar o menino em risco e Teresa disse que seria usada apenas quando ele estivesse seguro. Definiram posições. Teresa ficaria mais na área comum. Clara evitaria confronto. Lucas ficaria atento só à distância. Teresa montou um caderno de anotações com códigos. A para ameaça, G para grito, D para dia e hora. Clara trouxe o envelope do forno, conferiu as folhas e guardou de novo com cuidado. Lucas desenhou a planta da casa e marcou a porta azul como rota de saída. Teresa mostrou como acionar emergência no celular em 3 toques. Clara repetiu o passo a passo com as mãos tremendo, mas acertou tudo. Foi a primeira vez em meses que ela sentiu que tinha algum controle. Lucas perguntou se podia ser o guarda-luz do time, e Teresa disse que ele já era. Clara respirou fundo e agradeceu do jeito mais sincero que existe, dizendo obrigada com os olhos molhados. Teresa respondeu que ninguém solta a mão de ninguém, e não era frase bonita, era combinado. A casa, pela primeira vez, parecia torcer pelo lado certo. À tarde, Eduardo ligou avisando que voltaria mais cedo e que queria a casa em ordem, e todo mundo sentiu a ameaça escondida. Teresa aproveitou a janela e levou Clara para uma conversa rápida com a assistente social da ONG. Elas ouviram sobre medida protetiva, sobre onde dormir se precisassem fugir e sobre o que fazer se ele aparecesse no trabalho. Clara saiu mais informada e menos sozinha, o que já é metade da cura. Teresa reforçou que papel carimbado fala alto, mas que a segurança vem primeiro. Lucas ficou com uma vizinha e nem percebeu o tempo passar, porque desenhar vira escudo quando a cabeça pesa. Voltando para casa, Clara apertou o envelope escondido e sentiu que aquilo era a prova da própria coragem. Teresa falou para não cair na conversa de prometo mudar, porque promessas sem tratamento viram roda que nunca sai do lugar. Clara concordou, mesmo sabendo que a culpa tenta voltar quando a porta fecha. No portão, as duas combinaram sinal de mensagem caso algo fugisse do script. A vizinha devolveu o Lucas, que chegou rindo, e essa risada abriu um claro no céu. Por alguns minutos parecia que a vida podia ser normal. Teresa jogou conversa fora com o porteiro, só para medir o clima da noite. Ele comentou que tinha ouvido gritaria num dia anterior, e isso reforçou que testemunha existe. Deu a hora, e o relógio começou a valer de novo. Eduardo chegou sem falar boa noite, jogou a chave na mesa e reclamou do jantar antes de ver o que era. Teresa não mordeu a isca. Colocou o prato e se afastou, olho no movimento, telefone no lugar certo. Clara tentou ser cordial, e ele confundiu educação com licença para desrespeito. A voz dele subiu, a de Clara baixou, e o som do copo batendo virou metrônomo da tensão. Lucas apareceu no corredor com o ursinho e Eduardo mandou o menino voltar para o quarto. Teresa ficou no meio, sem bater de frente, mas também sem abrir caminho. Ela deu o passo milimétrico de quem sabe que um gesto errado vira incêndio. Clara levantou da mesa e disse que ia ao quarto, e Eduardo foi atrás como sombra grossa. Teresa acionou a gravação e seguiu até a porta, pronta para interferir se precisasse. O que veio depois foram xingamentos gravados, ameaça clara e barulho de objeto batendo na parede. Teresa chamou alto por um copo d'água, só para quebrar o ritmo e abrir brecha para Clara sair. Clara saiu, olhos vermelhos, e Eduardo desceu de novo para o escritório, rosnando. A gravação estava feita, e o envelope ganharia companhia naquela madrugada. Lucas desceu devagar, abraçou a mãe e pediu que ela ficasse no quarto com ele.
E Teresa, apesar de tremer por dentro, pensou: agora a gente tem munição. Mas o pior ainda estava por vir. Manhã seguinte, chuva no rio e um ar de que alguma coisa ia virar de vez. Teresa conferiu o envelope, passou fita nas laterais e guardou num segundo esconderijo, caso o primeiro fosse descoberto. Clara recebeu mensagem da ONG com orientações de segurança e números úteis fixados. Lucas foi para a escola com um recado simples: se o pai aparecesse, avisar a coordenação e ligar para Teresa. Teresa ligou para a médica e pediu os arquivos digitais dos exames, para não depender só do papel. Clara, mesmo tremendo, topou fazer mais fotos das marcas, com a data do dia na tela como ensinaram. As duas alinharam uma rota: se à noite a coisa azedasse, sair pela área de serviço, chamar o táxi do seu Zé e ir direto para a ONG. Teresa repetiu o plano 3 vezes, até virar automático. Ela não romantizou nada. Falou de risco, mas também falou de saída. Clara chorou por uns minutos. E Teresa deixou chorar, porque segurar lágrima não salva ninguém. Quando acalmou, Clara disse que queria viver sem ter medo do barulho da chave na porta. Teresa respondeu que era possível e que já tinha começado. Lucas voltou da escola com desenho de uma árvore forte e disse que aquela era a árvore da gente. Clara colou o desenho na geladeira, como promessa pública. E a casa, mesmo nublada, ganhou uma fresta de luz. De tarde, surpresa ruim. O ex-juiz apareceu de novo, com tom de sermão e cara de dono da solução. Ele soltou aquelas frases antigas que justificam tudo e consertam nada, e Teresa gravou cada uma, porque falas assim explicam o ambiente que sustenta o agressor. Clara tentou sair da sala e ele chamou de frescura, e isso doeu mais do que ele imagina. Lucas, que estava no quarto, ouviu metade e já entendeu o resto, porque criança entende o que adulto finge que não disse. Teresa trouxe água e manteve distância, para não virar alvo, mas não saiu de cena, para não deixar Clara sozinha. Quando ele foi embora, deixou uma sombra que parecia ocupar o corredor todo. Eduardo, que tinha subido, desceu com a cara carregada, pronto para mais controle. Ele perguntou da visita, quis saber quem mandava ali. E a sala virou uma balança desequilibrada. Teresa fez o que dá para fazer nesses momentos. Não cutucou, não se curvou, manteve voz normal. Clara segurou o olhar no ponto fixo da parede, para não alimentar discussão. Lucas ficou com o celular no bolso, mão em cima do 190, treinando respiração. O relógio andou devagar, como se tivesse medo do próximo minuto. Eduardo trancou a porta de casa e poquetou a chave, costume que sempre deixava todo mundo refém. Teresa percebeu e decorou o bolso da calça onde ele guardou a chave. À noite, se preparou para a prova final. Já passava das 11, quando Eduardo começou a reclamar do jantar que ele mesmo não quis comer. Clara avisou que ia deitar, e ele mandou voltar para terminar a conversa, e o tom era de quem não aceita não. Teresa levantou e disse que a Clara não estava bem, e que conversas podiam esperar, e isso riscou fósforo no chão. Eduardo encostou mais perto do que deveria, e Teresa, sem bater de frente, entrou no meio, ocupando espaço com o corpo. A respiração de Clara ficou curta, e Lucas surgiu na ponta do corredor com o ursinho, repetindo a cena da noite anterior. Teresa fez sinal de ok para ele, e o menino entendeu que era para ficar a 2 passos e não mais. Eduardo engrossou a voz, chamou Teresa de abusada e foi a deixa para o celular escondido começar a gravar. O formato foi o mesmo. Xingamento, ameaça, barulho seco na parede e um olha para mim quando eu falo. Teresa disse, chega com calma. E esse chega que não treme é faca de 2 gumes para homem que precisa controlar. Ele foi para cima e Clara puxou o ar para pedir socorro, mas a voz não saiu. Lucas, dessa vez, não correu. Ficou plantado. E isso desmontou um pouco o cenário de terror. Eduardo recuou 2 passos, rosnou algo sobre noite longa e subiu as escadas como bicho ferido. Teresa segurou Clara pelos ombros, olhou firme e disse, se ele voltar, a gente liga agora. Clara assentiu com medo, mas também com decisão.
E mesmo sem dormir, elas sabiam que o fim dessa história ruim estava chegando, mas o pior ainda estava por vir. Meia-noite e pouco, a porta do quarto bateu como tiro e Eduardo desceu com o rosto fechado, pedindo o celular da Clara para conferir umas coisas. Teresa já tinha escondido o aparelho antigo na fruteira e só a gravação importava. Clara disse que não ia entregar e ele avançou um passo que parecia 10 e a sala encolheu. Teresa entrou na frente sem grito, mas com aquela firmeza que dá limite melhor que polícia sem chegar. Acabou, Eduardo. A gente já falou com médico e com gente que entende do assunto. Ela avisou. E isso tirou a tampa da panela. Ele chamou Teresa de tudo que é nome, tentou intimidar no tamanho, e ela não tremeu. Porque medo não pode mandar na hora mais importante. Lucas apareceu com o telefone fixo na mão, já discando, e Eduardo tentou arrancar o fio, mas o número pegou. Teresa disse, "Alô, polícia, precisamos de ajuda agora." E o silêncio segurou a sala por um segundo. Eduardo ficou entre tomar o aparelho da mão dela e correr para o escritório, e ali ele se perdeu. Clara pegou o envelope do forno, enfiou na bolsa e puxou Lucas para trás da Teresa. Ele ainda tentou pegar a chave no bolso para trancar todo mundo, mas Teresa já tinha visto onde estava. Ela deu um passo lateral, tirou a chave e jogou para a Clara, que abriu a porta da área de serviço. O vento da madrugada entrou como libertação, e os vizinhos acenderam luz. Eduardo percebeu que a cena tinha plateia e mascarou a voz tarde demais. As sirenes finalmente começaram a cantar. A viatura chegou rápido e os policiais entraram sabendo o que estavam fazendo, porque o relato no telefone foi claro. Clara mostrou o laudo, as fotos das marcas e a bolsa com o envelope. Prova não faltou. Teresa explicou as ameaças da noite e as anteriores, com data, hora e detalhe que fecha a brecha. Lucas apontou o fio do telefone arrancado e contou do jeito dele que não queria que a mãe ficasse triste para sempre. Eduardo tentou inverter a história, falou alto, jogou culpa e nada colou, porque o script do agressor é velho e estava todo gravado. O ex-juiz chegou do nada, querendo dar ordem, e ouviu seco que ali quem mandava era a lei. A medida protetiva foi iniciada, o afastamento saiu e a condução foi feita do jeito certo. Clara chorou um choro que lava. E Lucas chorou junto, e ninguém mais pediu desculpa por sentir. Teresa respirou fundo, ligou para a ONG e garantiu abrigo para aquela noite, sem voltar para casa. Os vizinhos, antes curiosos, ficaram respeitosos, porque quando a verdade chega com papel e sirene, a rua aprende. A equipe acompanhou Clara e Lucas até o carro, e Teresa entrou junto, porque prometeram que ninguém ia soltar a mão. Eduardo ficou no portão, menor do que chegou, sem palco para o teatro de sempre. A viatura foi embora, e a madrugada pela primeira vez não pareceu inimiga. Clara encostou a cabeça no vidro e disse, num sussurro que valia um grito, "Obrigada, Tê." Teresa apertou a mão dela e respondeu, "Agora você vai dormir sem medo." Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, veio o cansaço que sempre chega quando a adrenalina desliga. Aonde ofereceu café, roupa limpa, psicóloga e um quarto com porta que tranca por dentro. Clara deu o primeiro sono de verdade em muito tempo, e Lucas dormiu agarrado no ursinho, sem susto no meio. Teresa conversou com a assistente social e revisou o passo a passo da medida protetiva para não ter furo. A médica mandou de novo os exames por e-mail e tudo foi impresso e colocado em uma pasta, porque redundância salva. O advogado da ONG explicou à audiência o que falar, o que não precisa provar e como pedir proteção para o Lucas também. Clara ouviu tudo com atenção e chorou menos, porque informação acalma. Teresa ligou para o trabalho dela e explicou que ficaria ausente, e ouvir "fica tranquila" foi mais um alívio. Lucas perguntou se a gente ganhou, e Teresa disse que a gente está ganhando, porque briga de verdade é processo, não gol de placa.
Veio mensagem do porteiro dizendo que o ex-juiz apareceu lá e a ONG orientou a não voltar sem a polícia. Clara assinou os papéis e a sensação foi de tirar mochila de pedra das costas. Teresa organizou uma mala pequena com documentos, remédio e uma muda de roupa para qualquer emergência. Lucas pendurou o desenho da porta azul do lado da cama e sorriu, confiante. Clara respirou melhor e o rosto começou a desinchar, por dentro e por fora. E mesmo sabendo que teria audiência e falatório, elas estavam prontas para o que viesse. Na audiência, a juíza ouviu em silêncio, olhou os laudos, conferiu as fotos e anotou cada ponto com atenção. O advogado do Eduardo tentou aquela de briga de casal, mas caiu no vazio quando a gravação tocou. A medida protetiva foi confirmada e ele ficou proibido de chegar perto e de ligar, mandar mensagem ou mandar recado. O ex-juiz, que chegava cheio de moral, saiu menor e os comentários de corredor perderam a força. Clara recebeu encaminhamento para terapia e Lucas também, porque criança sente e precisa de lugar para falar. Teresa foi abraçada na ONG como exemplo de coragem prática, sem holofote, só atitude. A galeria onde Clara trabalhava mandou mensagem dizendo para ela voltar quando quisesse, no tempo dela. Foi a primeira vez que Clara acreditou de verdade que podia recomeçar. Lucas voltou para a escola com um desenho novo. Uma casa com janela aberta e árvore grande na frente. Teresa começou a ir lá aos sábados, levar bolo e perguntar dos deveres, porque rotina cura aos poucos. O telefone agora tocava para coisas boas. Consulta, reunião, convite de conversa com outras mulheres. Clara aceitou falar na roda da ONG e tremeu antes, mas saiu dali mais forte. Teresa explicou como escondeu o envelope no forno e deu dica que salva a vida. Ninguém romantizou nada. Disseram que medo volta, mas que agora ele encontra muro. E com cada dia normal, a liberdade deixou de ser visita e virou moradora. Um mês depois, a casa nova estava simples, mas com cheiro de paz. Clara preparou café sem olhar para a porta, e isso já é vitória que merece parabéns. Lucas mostrou o caderno e as letras estavam firmes, como quem pegou no tranco da vida. Teresa contou que recebeu proposta de trabalhar em mais um apartamento e que ia dar para ajustar os horários. Clara ofereceu ajuda, e Teresa disse que a maior ajuda ela já tinha recebido: respeito. As duas riram, porque amizade boa nasce no aperto, mas cresce no dia comum. Lucas pediu para plantar uma muda de árvore na ONG, para lembrar que a gente criou raiz. No sábado, foram os três, e a plaquinha ficou com o nome que ele escolheu: Porta Azul. A psicóloga falou de gatilho, de respiração, de cuidado, e ninguém achou frescura. Clara começou a trabalhar de novo, devagar, e voltou para casa cansada, mas sem medo do corredor. Teresa passou para ver se estava tudo bem e saiu com o coração leve. A vizinhança aprendeu a diferença entre fofoca e apoio, e isso mudou o clima da rua. Eduardo ficou longe, como manda a lei, e quando tentou driblar, levou resposta rápida. O ex-juiz parou de bancar o dono da verdade, porque documento e coragem derrubam discurso, e a vida seguiu, mais simples, mais certa, do jeitinho que parecia impossível meses atrás. No aniversário de 1 ano da virada, fizeram festa pequena, bolo de fubá, suco de laranja e gente que ficou quando todo mundo sumiu. Lucas levantou o copo de plástico e falou: um brinde à nossa porta azul. E ninguém segurou o riso. Clara olhou para Teresa com o olho cheio d'água e disse: você salvou a minha vida, com a certeza de quem viveu. Teresa respondeu do jeito que acredita: você se salvou, eu só fiquei do seu lado. O abraço das duas apertou, e Lucas entrou no meio. Porque família é laço, não sobrenome. A juíza tinha razão, papel protege, mas gente de verdade é que sustenta. A ONG virou referência, a escola entendeu o recado e o bairro ficou mais atento. Clara escreveu num caderno: não vou mais pedir licença para existir, e fechou sorrindo.
Teresa guardou um desenho que Lucas fez com 3 mãos e raízes e colocou na porta da geladeira da própria casa. A noite caiu sem ameaça e a chave girou do lado de dentro com barulho de casa segura. Ninguém esqueceu o que passou, mas agora a história tinha outro final. Toda semana, uma mulher nova chegava na ONG e dizia: "Ouvi falar de vocês, e isso paga qualquer cansaço." Teresa, quando perguntada, não fez discurso. Ensinou o básico que salva. Clara, quando perguntada, contou sem vergonha, porque vergonha não era dela. E quando Lucas foi dormir, disse baixinho: "A gente ganhou, e dessa vez ninguém precisou corrigir." Se essa história te tocou, comenta "Coragem é hábito" e diz qual foi o momento mais forte para você. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Isso faz o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas. Se você ou alguém precisa de ajuda, no Brasil ligue 180, Central de Atendimento à Mulher.